O podcast apresenta. Quem foram os vândalos, o povo que deu origem ao termo o vandalismo? A expressão vem dos vândalos, que surgiram por volta de 120 a.C. na região do rio Oder, atual Polônia. Esse povo germânico começa a escrever seu nome na história algumas centenas de anos depois, quando o Império Romano sofre um de seus principais abalos, a crise do terceiro século. Ela começa em 235 d.C., com o assassinato do imperador Alexandre Severo. Segue-se uma luta por poder que enfraquece o império, cujo território passa a ser atacado por vários povos e entre eles, os vândalos. Para piorar as coisas, surge a praga de Cipriano, uma epidemia, possivelmente de varíola ou sarampo, que mata centenas de milhares de pessoas, enfraquecendo o poder militar romano. O império balança, mas não cai. No ano 340, os vândalos recebem permissão de Roma para se estabelecer na Pannonia, então uma província romana, parte do que hoje são Hungria, Áustria e Croácia. Não sossegam. Em 409, eles invadem a Península Ibérica e, em 429, o norte da África, tomando-o das mãos de Roma. Os romanos tentam recapturar o território africano, sem sucesso. Em 442, assinam um tratado de paz com os vândalos, que não dura muito. Ele acaba em 455, quando o imperador Valentiniano III é assassinado. Petronius Maximus assume o lugar e se casa com a viúva do morto, Licínia Eudóxia. Os vândalos entendem que isso viola o tratado e, naquele mesmo ano, invadem Roma. Eles começam atacando os aquedutos romanos, para cortar o fornecimento de água para a cidade. Ao entrar nela, roubam e destroem obras de arte, monumentos e edifícios históricos, como o Templo de Júpiter, que foi saqueado e depredado. Os vândalos também capturam romanos, que são levados como escravos. Alguns historiadores dizem que o saque de Roma, como o episódio ficou conhecido, foi menos brutal do que se acredita, pois os vândalos não incendiaram a cidade. Outros afirmam que diversas construções foram queimadas. A ocupação vândala em Roma durou 2 semanas. Em 16 de junho de 455, eles foram embora. Em 533, quase 80 anos depois, o Império Bizantino, uma continuação do Império Romano, dá o troco e invade o território vândalo no norte da África. Após um ano de combate, os vândalos são aniquilados, e deixam de existir como povo. Os sobreviventes desaparecem em meio às populações locais, e seu idioma é extinto. Fim. A história dos vândalos termina aí. Mas a fama deles ressurgiria mais de um milênio depois. Em 1792, a Revolução Francesa entra em sua fase mais violenta, o chamado Reino do Terror, e o governo revolucionário aprova um decreto ordenando a demolição de monumentos erguidos durante o antigo regime. O padre Henri Gregory, um intelectual influente na política, é contra. Ele escreve um texto em que compara isso ao que os vândalos fizeram em Roma, cunhando o termo vandalismo para designar atos de destruição do patrimônio histórico e cultural. Nascia ali a palavra em sua acepção moderna, usada até hoje. Obrigado por ouvir o Lembrador.